Meu nome é Miguel Santabrígido, eu sou diretor de teatro, ator e pesquisador de carnaval e de culturas populares, dominantemente de matrizes afro-brasileiras e amazônicas. A minha relação com o Alto do Círio, que esse ano vai celebrar 24 anos em Belém do Pará, que é um cortejo dramático promovido pela Universidade Federal do Pará, por meio da Escola de Teatro e Dança, que marca uma inserção de um espetáculo de rua, mas nessa dimensão da intervenção dos cortejos populares, no que eu chamo das complexas sociedades contemporâneas. E o Alto do Círio tem uma dimensão muito forte na cidade, no meu entender, porque ele justamente marca três matrizes importantes de Belém, no meu entendimento, como encenador, que é uma grande matriz religiosa de tradição católica portuguesa, que originou o Círio de Nazaré, o maior cortejo religioso do país. Marca na sua estética também a tradição das intervenções dos cortejos dramáticos na modalidade de teatro de rua, né, que tem um momento muito especial na Idade Média, e marca também o que eu chamo da carnavalização das espetacularidades em Belém do Pará. Carnavalização, sempre bom entender, diferente de carnaval. Carnaval como uma festa, como data marcada, e carnavalização, o entendimento a partir do próprio conceito de Bakhtin como mistura de linguagens. Então essa carnavalização, que eu chamo de carnavalização na Amazônia, que a gente observa no próprio Círio de Nazaré, inclusive, numa quadrilha junina, numa arrastando pavulagem, ela é uma das marcas significativas do Alto do Círio. Então meu olhar como pesquisador, da pesquisa do mestrado, dirigi esse cortejo durante 15 anos, hoje acompanho mais como uma espécie de curadoria, de consultor, mas ele tem essas três matrizes dominantes, uma matriz da ordem religiosa, uma matriz da ordem espetacular e essa matriz da carnavalização do espetáculo. Então o Alto do Círio ganhou essa dimensão, essa adesão popular, essa consagração na cidade e um reconhecimento no país, porque eu falo de uma certa tradição antropológica da cidade para esses grandes cortejos, uma tradição brasileira, né? Então o Alto do Círio, ele se inspirou, se inspira e é impregnado por essa espetacularidade popular brasileira que tem nesse país o maior cortejo popular religioso, que é o Círio de Nazaré, tem o maior cortejo do carnaval mundial, que é o desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, e Belém do Pará tem uma tradição de carnaval e de escola de samba muito importante. Belém do Pará tem o Rancho Não Posso Me Amofinar, que é uma escola que tem quase 90 anos, que é a quarta escola mais antiga do Brasil. Então o Alto do Círio, ele vive essas influências dessas matrizes, do maior cortejo religioso, do cortejo da escola de samba, e é um espetáculo de um cortejo de teatro em forma de cortejo dramático. Então eu acho que ele tem essa impregnação e essa marca dessas matrizes na sua constituição espetacular. E o que eu digo dessa adesão popular muito grande é porque eu acho que Belém se reencontra nela, se identifica com essa vivência fortemente marcada por esse aspecto religioso, carnavalesco e dramático de Belém. Então a origem do projeto é exatamente reviver os autos medievais, os autos religiosos, que é uma estrutura dramática, na verdade, vem desde a Grécia, que funda para o mundo ocidental a ideia de teatro, o conceito de teatro. Desde a Grécia, desde o mito de Dionísio, a gente já encontra esse cortejo caminhante. Eu costumo dizer que os cortejos são tão antigos e tão arcaicos quanto os modernos e luxuosos e tecnológicos. A sociedade humana, a humanidade se reencontra nos cortejos. Os cortejos de ordens religiosas, os cortejos celebrativos. Então o Alto do Círio, ele nasce dessa inspiração. Mas ele é fundamentalmente um cortejo dramático em forma de teatro de rua. E ele vem reviver uma tradição que sempre o Círio tem muito forte na cidade, culturalmente, no país. É muito importante a gente remarcar e relembrar essa ressignificação da própria tradição religiosa católica. Quando, em 1792, o Círio de Nazaré foi institucionalizado, o interventor de Belém, Dom Francisco de Souza Coutinho, o Círio ficou durante 90 anos na sociedade civil. Quando a igreja assume, organiza e passa a ter essa gestão religiosa institucionalizada na cidade, ele foi nomeado como a festa do Círio de Nazaré. Toda a ordenação do cortejo religioso,
a permissão para que o Círio acontecesse, que vem de uma ordenação de Portugal, toda a legislação que organizava o cortejo, ele foi autorizado para se realizar a procissão católica, mas um contexto festivo na cidade. Por isso que ele foi batizado desde a sua origem, institucionalizado como a festa do Círio de Nazaré. Então ele tem um conceito de festa muito forte na sua Constituição. Então desde o início, o primeiro Círio teve festa na cidade. Então teve festas, já tinha um arraial com esse lado festivo. A própria rainha, quando autorizou a procissão oficial, o primeiro Círio oficializado, ela disse procissão, mas com festa na cidade, com arraial, teve cortejo de fogos dramáticos, de fogos de artifício. A cidade toda viveu essa matriz festiva. Então é a festa do Círio de Nazaré. E o Arraial de Nazaré sempre teve esse aspecto de apresentação de espetáculos. No Largo de Nazaré, companhias de teatro de todo o Brasil, espetáculos musicais, circo, sempre teve uma parte muito especial dessa representação de espetáculos dentro da festa do Círio de Nazaré. Então tem o Teatro Nazareno, que foi uma forma de teatro no próprio Largo de Nazaré, que se extinguiu durante um período. O Alto do Círio 93 passa a reviver essa tradição de uma forma de teatro na cidade. O importante é a gente perceber que foi um espetáculo pensado e produzido pela academia, pela Universidade Federal do Pará. Então ele tem uma inserção na cidade a partir da criação, da produção, da direção da academia, da Universidade Federal do Pará. Então em 93 passa a reviver um aspecto da linguagem do teatro inserido na festa do Círio de Nazaré. Eu sou carnavalesco, desde 1992 eu estrei como carnavalesco no Império de Samba Quem São Eles. É interessante se perguntar o que é o carnavalesco, porque é uma profissão inventada no Brasil. É uma profissão inventada para organizar cenicamente, dramaturgicamente, dramaticamente, o carnaval no formato das escolas de samba. Então o carnaval das escolas de samba, na década de 60, 70, que era organizado por um coletivo, por um grupo de praticantes dessa forma espetacular que era a escola de samba, passou a ganhar um certo profissionalismo e surge a figura do carnavalesco, que é o profissional nesse universo da linguagem de samba que organiza, que cria, que gerencia o processo criativo de uma escola de samba. Então eu trabalhei como carnavalesco no Império de Samba Quem São Eles durante 3 anos, 93, 94, 95. Depois fiz carnaval na Embaixada de Samba do Império Pedreirense, na tradição gomaense. Então tive essa vivência como carnavalesco. Quando eu assumi a direção do Alto do Círio, porque o Alto do Círio foi dirigido nos 3 primeiros anos pelo Amir Haddad, que é o maior estudioso do Brasil do teatro de rua, que foi convidado pela Universidade Federal do Pará para conceber o projeto, para dirigir os primeiros espetáculos. Eu participei como assistente de direção do Amir Haddad nos 3 primeiros Altos do Círio e depois assumi por 10 anos a direção. E quando eu assumi a direção do Alto do Círio, eu procurei associar alguns elementos da minha vivência como carnavalesco no espetáculo do Alto do Círio. Então a apoteose original, por exemplo, do Alto do Círio, que era feito pelo Amir Haddad, a apoteose era uma roda de carimbó. E em 95, quando eu assumi, no próximo ano, 96, eu tinha feito um carnaval do Rancho Não Posso Me Amofinar. E na apoteose do Alto do Círio, no meu primeiro ano de direção, eu convidei a bateria do Alto do Círio para fazer a apoteose. E eu percebi naquela época que teve uma ressonância forte a participação da escola de samba, de uma bateria. E a partir desse ano eu fui, nos anos subsequentes, inserindo outros elementos, comissão de frente, destaque de escola de samba, o próprio samba enredo passou a gerir o desfile do Alto do Círio na apoteose, e foram impregnando a participação das escolas de samba no Alto do Círio. Então, aquele conceito originalmente que eu falei de carnavalização quanto misturas de linguagem, a carnavalização que já existia no Alto do Círio, feita por Leomir Haddad, no sentido de mistura de linguagens, a minha carnavalização teve um traçado específico da linguagem das escolas de samba. E aí isso passou a ser uma marca minha como ensinador no espetáculo, que ficou impregnado no espetáculo até hoje. Por que que isso ficou muito marcado? Nesse ano que a gente fez a apoteose com a participação da bateria do Rancho Não Posso Me Amofinar, eu coloquei nessa apoteose o samba enredo A Festa do Círio de Nazaré, que foi um enredo do Círio de Nazaré, que foi para o Carnaval da Escola de Samba do Rio de Janeiro, em 1975, como enredo da Escola de Samba Unido de São Carlos, que hoje não existe mais, hoje é a Escola Estácio de Sá, que levou como enredo A Festa do Círio de Nazaré, que é um dos sambas enredos mais cantados no Carnaval Carioca.
E esse samba enredo foi reeditado pela Viradouro, Escola de Samba Bonito Viradouro, em 2004, com esse mesmo samba. E o Alto do Círio fez uma participação nesse enredo. Eu fui fazer uma consultoria para a Viradouro desta concepção desse enredo, justamente pela minha vivência no Alto do Círio, nessa relação com o Carnaval Brasileiro da Escola de Samba. Então, essa minha relação de encenador, de diretor, ela é fortemente impregnada pela minha vivência como carnavalesco. Então, quando eu falo de ser brasileiro, de ser pesquisador, de senador, ter dirigido o Alto do Círio, é indissociável a minha vivência como carnavalesco, como diretor, como devoto, com uma formação fortemente católica, mas como carnavalesco no sentido profissional, mas um carnavalesco como folião, é indissociável nessa direção coletiva do Alto do Círio, que é impregnado por essas três matrizes. Essa matriz religiosa, a matriz carnavalesca e essa matriz dramática, que é a estrutura de um teatro de rua. Eu acho que o Alto do Círio marca uma dimensão profunda dentro de uma festa, de um calendário litúrgico dessa festa dos artistas paraenses. É a grande homenagem que foi, inclusive, o indutor desse espetáculo. Eu gosto muito de referendar que esse espetáculo teve 3 pessoas que conceberam. Foi o reitor, o professor Marcos Ximenes, a vice-reitora, a professora Zélia Amador de Deus, a professora Margarete Refskalevski, que era diretora na época do Núcleo de Arte, e na época eu era diretor da Escola de Teatro e Dança. Essa ideia foi do professor Marcos Ximenes, que era reitor da universidade, que tinha vindo da Semana Santa assistir o espetáculo de Nova Jerusalém, e em uma conversa com a professora Zélia, disse que nós podíamos pensar em um espetáculo que marcasse o Círio de Nazaré, justamente para ser um momento em que, culturalmente, dentro de uma festa religiosa, tivesse uma espetacularidade artística. E aí foi a ideia da Zé de conceber um espetáculo de rua. Convidou, então, o Miradade, esse diretor que eu referenciei, do Rio de Janeiro, que é especialista em teatro de rua, para conceber o Alto do Círio. E nessa tradição que vai celebrar esse ano 24 anos, ele passou a ter essa adesão popular, essa consagração, no meu entender, por essa identidade paraense brasileira de ser festivo, de ser devoto, de ser religioso e ser profundamente carnavalesco. Então, acho que o Alto do Círio marca exatamente isso. A grande homenagem aos artistas, originalmente os artistas de teatro, mas que hoje participam todas as modalidades de Belém. As manifestações de cultura popular, escola de samba, grupos folclóricos, escolas de samba, os artistas, os atores de Belém. Então, ele passou a ser um coletivo artístico dentro de um calendário litúrgico, que é a Festa do Círio. Costumo dizer que o maior traçado cultural de Belém é o Círio de Nazaré, nessa linha cultural extremamente sensível, marcada por uma profunda emoção da cidade, com uma ideia de que o fenômeno cultural do Círio de Nazaré, voltando àquela ideia de festa, hoje tem uma marca dentro dessa festa da ordem artística, cênica, extremamente coletiva, de uma grande consagração popular, que é o Alto do Círio. Todo o meu trabalho no teatro nos últimos 25 anos, especialmente, exatamente pela minha vivência de trabalhar com o Alto do Círio, foi de trazer esse conhecimento, esse saber popular, indissociável com esse conhecimento científico, com que a academia estrutura no sentido da organização do pensamento, indissociável com a sabedoria popular. Então, eu tinha uma vivência, como eu falei, no carnaval, mas também com as quadrilhas juninas. E eu fui diretor de quadrilha junina, hoje não consigo mais fazer por conta da minha forte atuação na academia como professor, até como carnavalesco não tenho mais trabalhado nos últimos anos, mas a vivência com as quadrilhas juninas foi de perceber também uma forma espetacular, que de certa maneira também é um cortejo, produzido de uma maneira muito especial na cidade de Belém, de uma riqueza coreográfica muito singular, de uma beleza de figurino. Então, a minha entrada na quadrilha foi muito com a quadrilha Encanto da Juventude do Guamá. Trabalhei com outras quadrilhas, mas especialmente com a Encanto da Juventude, foi porque as pessoas que eu trabalhei com lá, inclusive faziam Alto do Círio, me convidaram para ter uma certa organização, de uma certa maneira dramatúrgica da quadrilha. Pensar música, pensar qual é o figurino, isso nos inícios dos anos de 2000, que hoje é uma dominante muito forte na quadrilha, ter tema, ter a organização cênica, tem cenário. Hoje tem uma dramaturgia francamente organizada numa quadrilha junina. Naquele tempo, quando eu comecei a trabalhar, isso ainda era muito primário. Hoje é uma dominante nessa quadrilha. E é interessante porque toda essa vivência que eu tive com essas culturas populares de Belém,
é uma marca profunda no meu trabalho como encenador, que desemboca nesse trabalho com o Alto do Círio. Eu acho importante falar que essa vivência com esses cortejos é uma marca profundamente brasileira, amazônica, paraense, belemense, de uma profunda dimensão do sagrado. A gente fala muito na dimensão de um espetáculo que é religioso, de uma ordenação católica brasileira, de uma herança portuguesa. Mas hoje, se a gente olhar o Círio de Nazaré enquanto um fenômeno profundamente belemense, ele hoje, quando você vê o Círio de Nazaré, você vê, por exemplo, quando a Santa passa naquele traslado rodoviário para Ananindeua, e você vê as comunidades afro-religiosas lá na BR, vestido de branco, batendo seus atabaques, celebrando a passagem da Santa. Quando você vê uma explosão celebrativa do Alto do Círio, quando você vê uma celebração de um cortejo do Arrastão do Pavulagem, que é do junino, mas celebrando a passagem da Santa também. Quando você vê a festa da Chiquita, aquela ideia originária da festa de 1792, hoje ganha essa explosão do que é a pós-modernidade no sentido de Mafezoli, que recupera o reencantamento do mundo, promove essa comunidade emocional hiperbólica que é o Círio de Nazaré, que tem essa origem religiosa católica, mas tem uma consagração de uma dimensão pluridimensionada no sagrado. Então é sagrado fazer o Alto do Círio ali, é sagrado acompanhar Nossa Senhora de Nazaré, como é sagrado perceber toda a festa que está na cidade. Então hoje pensar Belém, e pensar como pesquisador, como artista, é cada vez mais estar percebendo a dimensão sagrada nessa prática espetacular.